Sou psicóloga há mais de 15 anos, eu já trabalhei com empresa, já dei muitas palestras, faço atendimento clínico e uma das coisas que eu pude observar é que muitas vezes as pessoas adquirem certos hábitos prejudiciais para a vida delas sem perceber e aquilo se mantém por anos. Muitas vezes fazemos coisas sem ter consciência sobre as consequências e achar que aquilo era natural ou normal, mas não é. Por isso eu separei 8 hábitos que afetam negativamente a vida de muitas pessoas e elas não percebem ou não querem perceber e que estão destruindo a saúde mental delas. Veja se você tem algum desses hábitos e reflita sobre a decisão de manter ou não esta atitude. O vídeo de hoje está completo, por isso fique comigo até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Viviane, eu sou psicóloga e neste canal nós falamos sobre psicologia, saúde mental e comportamento humano. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Conforme vivemos e crescemos, é comum criarmos hábitos. Entre eles estão as atividades que se faz todos os dias, o que se come, o tempo de sono e tudo aquilo que faz parte da nossa rotina. No entanto, alguns desses hábitos podem ser nocivos, prejudiciais para a nossa saúde mental, agravando casos de estresse, ansiedade e depressão. São diversos os hábitos que afetam negativamente a nossa saúde mental e, consequentemente, impactam a nossa autoestima, nossa saúde física, nossos relacionamentos, a performance no trabalho e assim por diante. Não existe nenhuma regra, nenhuma maneira certa de se viver. À medida que vamos crescendo, nos desenvolvendo, vamos adquirindo hábitos que se internalizam. No entanto, muitos desses hábitos podem ser nocivos à nossa saúde mental e muitas vezes a gente acaba não percebendo. E abre-se então uma janela de oportunidade para frustração, estresse, ansiedade e outros transtornos mentais. Sendo que muitas vezes não conseguimos identificar o que contribuiu para isto, justamente por se tratarem de hábitos estabelecidos já na vida. Mas como que um mau hábito se forma? O nosso cérebro, ele vive buscando formas mais fáceis e automáticas para fazer tarefas com o objetivo de economizar energia. Isso mesmo, por mais que às vezes um hábito não seja tão saudável, o que importa para o cérebro é a facilidade da automatização daquela ação. Quer um exemplo? Escovar os dentes. Provavelmente você segue uma rotina de ações, atitudes, abre a pasta, coloca... e muitas vezes você não percebe. Esses são seus hábitos e alguns comportamentos automáticos que foram fixados no seu cérebro através da repetição, aos poucos vão sendo colocados em prática de forma cada vez menos consciente. Então você faz de forma automática, sem pensar, de forma inconsciente. É justamente por isso que existe o mecanismo de criação dos hábitos, que não tem relação com a nossa memória e o que faz com que não nos lembramos do porquê de determinados hábitos. O nosso cérebro é o órgão mais caro do nosso corpo e ele pesa apenas 1,5 kg. Um cérebro adulto, ele consome 20% das calorias de todo o corpo, mais do que qualquer órgão. E se vamos falar de um cérebro em desenvolvimento, o seu uso energético pode subir para até 80% de energia. Para você ter uma ideia, mesmo em um estado de descanso, o nosso cérebro gasta o equivalente a cerca de 1 hora de academia. Por esse motivo, o nosso cérebro usa estratégias de hábitos e ações que a gente possa fazer o mais automático possível para que a gente não consuma mais energia desnecessariamente. Por isso eu separei 8 hábitos do dia a dia que podem estar prejudicando a sua saúde mental sem você nem perceber. Confira a lista. O primeiro dele é não colocar-se como prioridade. Eu já ouvi histórias de pessoas que cuidam de todos, menos de si mesmos.
Se você não cuidar de você mesmo, quem é que vai cuidar? Priorizar-se não é uma atitude egoísta, muito pelo contrário. É um gesto de amor próprio e também para com as pessoas que estão à sua volta, aqueles que você ama, que você cuida. Até mesmo porque as pessoas que estão ao seu redor gostam de você e querem que você fique bem e quer te ver contente. Assim você até pode cuidar mais e melhor delas. Por isso, coloque-se em primeiro lugar, sempre na medida do possível e lembrando, respeitando o tempo necessário para os cuidados pessoais e com os demais. Hábito ruim número 2, dormir mal ou dormir pouco. O sono, ele é reparador, ou seja, é essencial para uma boa saúde mental. É importante você dormir em média 8 horas por noite, sem ficar acordando com frequência durante a madrugada. Muitas pessoas que têm problemas com a qualidade do sono apresentam uma piora na sua saúde mental. E muitas vezes o sono ou é em excesso ou insônia e podem ainda ser sintomas de ansiedade e depressão, por isso é muito importante ficar atento. Invista o tempo ideal de descanso. O seu cérebro precisa desse tempo para restabelecer as suas energias. Hábito número 3, aceitar tudo e não expressar a sua opinião ou não impor limites. Sabe aquela pessoa que tem uma dificuldade para dizer não? Ser extremamente empático é um hábito que pode prejudicar a sua saúde mental. Entender o posicionamento das pessoas e as suas vontades é importante, mas isso não significa que você deve concordar com tudo e sempre, o tempo todo, fazendo tudo o que lhe pedem e deixando muitas vezes até que ofendam você. É importante você expressar para os outros o que faz mal e também pôr os seus limites e aprender a dizer não. Quarto hábito, ser perfeccionista e cobrar-se demais. O excesso de perfeccionismo é um mal de muitos indivíduos com ideias maravilhosas e brilhantes. Eles não conseguem trazê-las à vida por não acreditarem em sua qualidade. E quando conseguem trabalhar em uma ideia interessante, acabam demorando tempo demais, fazendo modificações ali e aqui, se distanciando dos seus objetivos iniciais e acabam muitas vezes engavetando. Essa é a receita certa para a frustração e o desânimo. Para que uma ideia legal se transforme em realidade, você precisa encarar que ela vai precisar de um longo processo e muitas vezes de modificação. É natural. Nada vem pronto, livre de defeitos. É preciso abandonar o desejo da perfeição para acabar com os ciclos de frustração. Quinto hábito ruim, comparar-se com os outros. Você é daqueles que fica olhando para o que os outros têm, as posses, as conquistas pessoais e não acha ser o suficiente e fica comparando com tudo e todos. Saiba que o hábito de fazer comparações é uma mania muito prejudicial à sua saúde mental. Cada pessoa possui uma história, uma personalidade, tornando-se impossível querer comparar os feitos de dois indivíduos completamente diferentes. Nem mesmo é possível conseguir esta façanha com duas pessoas ou mais que aparentemente possuem várias semelhanças. Se você deseja compreender por que alguém se deu bem em algo e você não, avalie os caminhos que ela tomou e aproveite o que for útil para você, para a sua jornada. Porém, lembre-se que você é diferente de todas as pessoas com quem você se compara e não deve se sentir mal por não obter o mesmo resultado que elas. Sexto hábito, reprimir sentimentos ou ignorar os sinais e sintomas que o seu corpo manda. A negação ou a repressão de sentimentos, como o ato de engolir o choro, cria somatizações que têm consequências futuras. É importante sempre expressar as emoções e, quando necessário, buscar a ajuda de um profissional para saber como direcioná-las melhor.
A somatização, ela é o resultado de uma condição psiquiátrica que se manifesta como uma desordem física no corpo, ou habitualmente originada ou agravada pelos processos emocionais. Por isso, os sintomas físicos podem aparecer em diversos órgãos do corpo. A pessoa sente e se queixa, mas sem uma doença ou alteração orgânica que justifique. Normalmente, quem somatiza percebe os sintomas físicos e não consegue relacionar com alguma desordem emocional. Sétimo hábito, excesso de celular. O grande fluxo de informações, pedidos e exigências que nos chegam pelos telefones acabam nos mantendo excessivamente em alerta e atentos, podendo instigar a ansiedade patológica. Quando o seu celular se torna um vício, ele é preocupante, especialmente quando há um uso excessivo das redes sociais. Este comportamento elimina os momentos de descanso e de higiene mental. O acesso e o excesso de informação cresce de forma exponencial, justamente com os casos de ansiedade e depressão, não é à toa. Por isso é importante filtrar as informações que chegam até você, ficar conectado demais, assistir muito a um jornal ou ficar tempo demais nas redes sociais são hábitos que prejudicam com certeza a sua saúde mental. Por isso, determine horários para acessar essas informações. Você não precisa ficar alienado. Busque conteúdos que lhe sejam bons para o crescimento, relaxamento e até mesmo a floração de novas ideias. Outro exemplo interessante é ir dormir e deixar o celular ou desligado ou no modo de dormir, porque senão você está ali dormindo e ele apita, imediatamente o seu cérebro ele fica atento a esse alarme e ele não consegue, ou ele vai ter uma dificuldade maior para voltar a relaxar e dormir. Então o sono ele muitas vezes é quebrado. Você está estudando, a mesma coisa, deixar o celular fora do seu alcance para que você não fique atento e alerta o tempo todo. Oitavo hábito, mas não menos importante, sedentarismo. O corpo humano ele foi projetado para que você possa se mexer. Isso porque ele funciona igual a uma máquina. Portanto, se não for movimentado, acabará tendo problemas, assim como um carro, uma geladeira, quando ficam muito tempo parados. Ficar parados, sem nos mover e realizar atividade física é bem comum na vida moderna, porque hoje a gente tem tudo que faz por nós. Isto, no entanto, é extremamente prejudicial, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares. O sedentarismo ele tem um impacto direto na saúde mental do indivíduo. Bom, se você chegou até aqui neste vídeo, você deve talvez ter percebido ou identificado algum hábito que talvez você queira mudar. Como que você faz para eliminar um hábito ruim? Agora eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Vou começar pela ruim. A ruim é que o nosso cérebro ele pode transformar tudo em um hábito, tudo mesmo. Ele vai reforçar tudo aquilo que repetimos sem saber distinguir o que é positivo, o que é negativo para o nosso bem-estar. Ou seja, se você come fast food todos os dias, o seu cérebro vai reforçar ainda mais o seu desejo por um fast food, porque é uma comida rápida, uma comida barata, mas ela não é saudável. Ok, Viviane, e a notícia boa? A notícia boa é que você pode mudar qualquer hábito, se você identificar quais são os seus desejos. Isso mesmo. Refletir sobre os seus hábitos, tentando reconhecer quais são os seus verdadeiros desejos. Qual é o seu desejo hoje? Talvez seja perder peso. Então, você já sabe por onde você tem que começar. Uma alimentação saudável, uma atividade física. Talvez você deseje ser mais paciente. Então, você precisa dormir mais para ter uma noite de sono reparadora. Isso ajuda a aliviar o estresse. Quando você identifica, o que você realmente quer ou o que você precisa, será muito mais fácil mudar ou transformar um hábito ruim em um hábito bom.
Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.